Agora sobre taxação daqueles, Sakamoto, que não parcelaram o Renegade, daqueles que são ricos de verdade, que têm grandes fortunas. Hoje o ministro Luiz Marinho, na Organização Internacional do Trabalho, defendeu a taxação de grandes fortunas. Vamos ver. Em dezembro do ano passado, o presidente Lula sancionou a lei sobre a taxação de fundos exclusivos. Como resultado, tivemos nos primeiros meses deste ano a melhor arrecadação desde o ano de 2000. Mas entendemos que é preciso mais. Temos de taxar globalmente as grandes fortunas. Sem isso, não será possível acabar com a miséria e a fome no mundo. No mundo não falta riqueza, no mundo falta distribuição justa desta riqueza. O governo brasileiro entende que enquanto houver desigualdade em qualquer lugar do mundo, não haverá justiça social. Bom, vamos então convidar para uma entrevista a Neca Setúbal, educadora, presidente do Conselho da Fundação Setúbal. Ela também é integrante de uma das famílias controladoras do Banco Itaú. E para essa entrevista se soma a nós também a nossa colega editora-chefe de notícias do UOL, Carla Gimenez. Uma ótima noite para as duas. Neca, boa noite para a senhora. Te pergunto, a senhora já falou, né? É favorável à taxação de grandes fortunas. Por que isso não acontece, hein? Pessoas que têm, né, essa quantia, digamos assim, que são super ricos, não têm a mesma visão que a senhora? Por quê? Boa noite. Bom, eu coloquei meu posicionamento, né, de ser favorável à taxação de grandes fortunas. Eu acho que é importante colocar que eu acho que isso é uma discussão que tem que ser dada na sociedade. É o meu posicionamento pessoal, reafirmo aqui, eu sou favorável. Eu sempre atuei na área da filantropia, eu acho que é super importante a filantropia, continuo atuo, sou presidente da fundação, uma fundação familiar, a Fundação Tide Setúbal, e eu acho que é um trabalho muito importante a filantropia, mas a filantropia por si só não vai resolver as questões das enormes desigualdades sociais do país, e portanto eu acho que, sem dúvida, a gente tem que pensar nas tributações, então uma tributação progressiva é fundamental, assim como pensar a discussão de uma tributação das grandes fortunas. E o que eu discuto é que nós estamos agora, vamos receber a Esther Duflo, que é uma economista, Prêmio Nobel de Economia do mundo, que tem uma proposta que eu acho muito interessante de ser discutida, e aí que eu trouxe esse posicionamento, que ela está falando da taxação em nível global, que é um pouco o que o ministro Marinho colocou, de se pensar uma taxação dos super ricos em nível global para um fundo de mudanças climáticas. Isso que eu acho que é o meu posicionamento nesse momento que eu gostaria de estar discutindo. Uma taxação que já tenha um direcionamento, e é um direcionamento para um fundo de mudanças climáticas para países de baixa e média renda. E um fundo nesse primeiro desenho que a Esther Duflo está propondo, que vá para pessoas, para territórios e para governos. Então, claro que é uma discussão ampla em nível global, mas é desse lugar que eu estou pensando, que eu estou falando e que é uma pauta que eu gostaria de estar debatendo, discutindo e puxando enquanto uma cidadã brasileira, de uma família empresária. Carla? A gente não está te ouvindo ainda, Carla. O áudio está desligado. Perdão. Agora sim. Boa tarde, boa noite. Boa noite, Neca, Leonardo, Diego. Neca, a gente já teve oportunidade de conversar. Estou tentando encontrar aqui a câmera, pronto. A gente já teve oportunidade de conversar sobre, em outras ocasiões, a gente falou um pouco sobre a elite brasileira, né? E você, vou te tratar por você, não é exatamente o perfil da elite brasileira que nós temos visto com interesses um pouco mais, vamos dizer, autocentrados ou interesses
não tão solidários, vamos dizer assim, com esse pensamento mais social. Você acha que a elite brasileira abraçaria uma questão tão relevante e até revolucionária como essa? Agora não. Acho que agora é a Neca que está sem som. Isso. Desculpa, prazer estar aqui conversando com você de novo. Hoje é muito difícil, né, a gente falar a elite, assim como falar os evangélicos, os jovens, sempre é muito difícil. Claro que a gente percebeu no Brasil hoje que nós temos uma elite conservadora, né? Assim, acho que o Brasil percebeu isso, a gente, desde 2018, ficou bastante claro isso. Então, talvez seja difícil a gente conseguir uma parcela significativa da elite, mas eu acho que várias pessoas hoje, eu acredito que nós temos várias pessoas da elite brasileira que estaria disposta a discutir isso, mas eu acho que para discutir, eu gosto da proposta da Esther, porque ela tem um direcionamento. Não é uma taxação que vai para ninguém sabe para onde. Isso é que eu acho que dá uma maior rejeição a uma proposta de taxação quando ela não tem um direcionamento. E por isso que eu acho que a proposta da Esther é inovadora, sabe? Então, eu acredito que é possível, e porque eu acho que, embora a gente está eu vou falar uma coisa contraditória. Embora a gente está num momento muito desafiador do mundo, onde a extrema-direita consegue avançar em muitos países, inclusive no Brasil, por outro lado, também existe uma reação, e também eu acredito que o combate às desigualdades também é uma ideia que está no momento que isso é uma ideia que está chegando no momento que o próprio capitalismo se percebe que as desigualdades estão tão grandes que está sendo contraproducente para o próprio capitalismo, você entende? Então, para além da questão moral, da justiça que eu posso estar defendendo, para o próprio capitalismo está sendo contraproducente, eu acredito. Então, você vê Banco Mundial, BID, FMI falando das desigualdades, porque elas estão exacerbadas, elas estão sendo contraproducentes para o próprio capitalismo. Então, eu acho que essa ideia chegou o momento dessa ideia, por mais contraditório que seja, porque está avançando a extrema-direita, mas também essa ideia está avançando ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que é contraditório, mas eu acho que é isso que está acontecendo mesmo. Então, eu acredito que é o momento dessa ideia avançar, por mais contraditório que seja. E eu acredito que tem, sim, pessoas da elite brasileira que vão apoiar essa ideia. Posso estar Neca, sendo otimista. Neca, boa noite. Sakamoto aqui, Boa obrigado noite, pela Fernando. Prazer presença. estar com você aqui também. Neca, a segunda etapa da reforma tributária, em tese, é a parte da reforma que trata de renda. Né? A gente tratou do consumo na primeira etapa, a segunda etapa, obrigatoriamente, vai tratar de renda. E aí, renda entra uma das principais pautas nessa discussão a tributação dos super ricos, que é a implementação de um imposto realmente progressivo no Brasil, ao contrário da regressividade que a gente tem, exatamente porque uma parte significativa dos acionistas acabam recebendo por dividendos, e dividendos você tem a isenção desde 95, e aí acabam livres, né, de pagar uma grande parcela desses impostos. Acontece que a gente tem sentido, você tem até grupos que fazem pesquisa, os sindicatos ligados a Federação dos Auditores Fiscais, tudo apontam que esse pacote e essa tributação pode render dezenas de bilhões de reais que podem ser usados, inclusive, para reduzir o preço da comida ou outros impostos, em folha de pagamento que seja. O ponto é, você acha que com o Congresso que a gente tem, é capaz de a gente conseguir a aprovação de taxação de dividendo de pessoa física? Difícil. Eu acho que vai precisar muita articulação, sem dúvida. Não é, eu acho que não é simples, vai precisar muita articulação de um governo
que infelizmente está perdendo pautas muito mais simples do que essa, né? Isso é que é preocupante, eu acho, porque nós estamos perdendo pautas menos complexas. Essa é uma pauta muito complexa, né? Na verdade, se a gente for pensar o ano passado, eu sentia que essa pauta de tributação de dividendos, do que eu ouvia do mercado, isso já estava quase que dado que ia se acontecer. De repente, hoje parece que isso teve um retrocesso no ar, porque o governo começou a perder muitas pautas. Então, não sei como é que vai ser. Eu acho que isso é um balanço que sobe e desce, né, Leonardo? Você sabe mais do que eu, que vocês estão aí na boca do jornalismo. Então, eu acho que vai depender muito do clima, quando que essa pauta vai entrar, mas muito mais. Do clima depende, óbvio, mas acho que muito mais da articulação política que vai ser feita. Não vai ser fácil, nada, mas eu acho que é possível, porque eu sentia o ano passado que essa pauta era meio que não dada, não é que ela era dada, mas que isso estava sendo que vai ser taxação de dividendo, e vai ter. Eu sentia que isso Aham. era uma Agora, pauta que estava. caso não avance mesmo, né? Aí não é o caso, não sei, queria a avaliação da senhora. Não é nenhuma derrota do governo, uma derrota para a população brasileira mesmo, né? Porque a gente vê uma desigualdade Não, tão nem. grande, né? Bilhões e bilhões de reais concentrados em algumas mãos, e a gente vê tanta gente que ainda passa fome no nosso país, né? Parece ser inconcebível até. Não, eu só posso concordar. Só posso concordar com vocês. Eu acho, concordo que não é uma derrota para o governo, não, mas é uma derrota da sociedade brasileira. Por isso é que eu acho que precisa ter muita articulação eu acho que são muitas etapas dessa segunda reforma tributária, né? E vai depender de como isso vai sendo colocado. E talvez o dividendo não seja a primeira etapa, e seja o que você estava colocando, Sakamoto, do imposto regressivo, né? Que não começa com o dividendo. Talvez ir aos poucos com esse mesmo, com o imposto progressivo, começar com isso e chegando no dividendo, não sei. Não sei como é que vai ser a estratégia melhor para ser colocado, mas sem dúvida, quem perde é a sociedade brasileira, com certeza. Eu acho que se a gente não conseguir, neste momento, reverter esse jogo da enorme desigualdade brasileira, por isso é que eu estou puxando com essa pauta. Eu estou me posicionando publicamente. Eu espero que a Esther chegando agora, que ela chega agora no final do mês, posicionando ela com todo o reconhecimento de ser uma pessoa de prêmio Nobel, né? Consiga ter mais pessoas no entorno dela, e essa pauta vai conseguindo maior aderência na sociedade brasileira, porque eu acho que a gente tem que virar essa chave. E eu acredito que não só a área social, na minha concepção, a educação, a saúde só vão dar um salto de virar realmente o desenvolvimento do país quando a gente conseguir dar esse salto de ir diminuindo as desigualdades sociais, porque tudo vai bater nisso. A educação bate nas desigualdades educacionais, a saúde também. Então, é um grande divisor de águas do nosso país, na minha opinião, são as desigualdades sociais. Perfeito. E a senhora lançou um livro, né? Recentemente. Conta pra gente, por favor. Lancei ontem o livro, então, aí eu tive a coragem de escrever sobre a minha trajetória profissional. E estou feliz. Foi um processo bom de ter contado um pouco essa história profissional, né? Que eu comecei 30 anos na área social, então na área da educação, e depois fui entrando mais
focando mais na questão das desigualdades sociais, então entrando mais no foco mais da área social mesmo, e periferias urbanas e combate às desigualdades. O livro chama Minha Escolha pela Ação Social, sobre legados, territórios e democracia. É um livro que saiu pela editora Tinta da China. E eu conto esse percurso que começa com a educação, passa pela política, né? Porque eu atuei junto com a Marina Silva nas campanhas de 2010 e 2014. Eu conto um pouco os bastidores dessas campanhas, das duas campanhas, e todo o meu trajeto na área social, aí com essa, especialmente com as periferias urbanas e esse combate às desigualdades também. Toda a minha bandeira, que eu acho que também, junto com as desigualdades, é o meu posicionamento pela equidade racial e todo esse trabalho que a gente tem com essas questões raciais também. Então, eu estou feliz com esse lançamento que foi ontem. Neca, você me permite, ainda falando do livro, da sua trajetória, eu queria, na verdade, te fazer uma pergunta com Fala. relação a isso. Bem, a sua trajetória é conhecida, né, no CEMPEC, na TID Setúbal, em todas as ações sociais que você participou. O que coloca você dentro de um grupo, né, de uma família de empresários, mas fora da curva, exatamente porque tem esse trabalho, tem essa questão de investimento social. E aí é a pergunta de 1 milhão ou 1 bilhão de reais. O que falta para. Porque ações como a sua ou de outras pessoas que são de famílias empresariais, são ainda raras no Brasil. O que falta para que a gente tenha no Brasil uma ação mais efetiva dos super ricos financiando projetos sociais? É a forma como está tributada, inclusive, a riqueza, porque lá fora. Você tem questão de imposto de herança, o pessoal acaba criando fundações, né, para desenvolver ações e projetos e esse dinheiro não ir para o cofre do Estado. Aqui você tem uma tributação de herança de no máximo 8%. Isso influencia ou lá tem uma questão de cultura nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, que o Brasil não tem uma cultura de doação para a questão social? Olha, é uma questão complexa que eu vou te responder. Tem dois pontos aí. Tem uma questão de subsídio, né? Então, vamos pegar os Estados Unidos, que eu acho que é o modelo mais próximo nosso e que é muito diferente. Você tem toda uma subvenção para você doar. Por que que tem tantas fundações familiares lá? Porque você tem um subsídio, você deixa de doar para o Estado e você cria sua própria fundação, né? Então você tem um subsídio para fazer isso. Então, na verdade, não é um dinheiro que você desembolsa, né? Não é que os super ricos lá estão desembolsando do próprio bolso, eles deixam de pagar para o Estado e criam as suas próprias fundações. Então, é importante essa diferença, né? O que causa também, Sakamoto, você talvez tenha lido sobre isso, muitas críticas também, porque a questão muito crítica, tem uma linha de críticas a esse modelo americano, que é: vale mais você ter vou citar um nome famoso, um Bill Gates decidindo sozinho o que ele vai fazer com 5 bilhões de dólares ou mais da fundação dele, que ele decide sozinho, ou esse recurso pagaria o Estado americano, resolveria o que fazer com políticas públicas, porque ele deixou de pagar para o Estado pelo subsídio que ele tem e ele resolve sozinho esse recurso. Então, é complexo, né? Não é que é uma questão tão simples assim de resolver. Então, na hora que as fundações americanas são enormes, mas é por conta disso. Deixa de pagar para o Estado e cria sua própria fundação, e aí um Bill Gates sozinho, porque ganha muito, riquíssimo, tem um enorme subsídio, cria uma fundação enorme e sozinho decide o que vai fazer com esse dinheiro. Polêmica, certo? Bom, dito isso, vamos aqui à nossa realidade brasileira. E também, por outro lado, eu acho que os Estados Unidos têm uma cultura muito maior de doação do que nós temos
também. Então, tem os dois lados aí. Eu acho que nós não temos uma cultura de doação como tem nos Estados Unidos. Estamos tendo um pouco mais. Então, todas as pesquisas de doação estão mostrando que a gente está aumentando pouco a pouco esse olhar para a doação. Está aumentando, depois da pandemia aumentou um pouco mais a confiança nas organizações da sociedade civil, um pouco mais pouco, mas quando a gente olha as pesquisas sobre o grau de desconfiança do brasileiro, você vê que nós somos dos países que têm o maior grau de desconfiança dentre os países do mundo. Então, isso já mostra um pouco sobre nós não confiamos, né? Então, a questão da doação já passa por aí. A gente não confia e, portanto, a gente não doa. A gente, por outro lado, é muito solidário nas horas de emergência. Dado o Rio Grande do Sul é a grande amostra que a gente está vendo e que todos os estudos mostraram que na época do Katrina nos Estados Unidos, que é a grande comparação, não teve nem metade, nem tanto como foi toda essa doação, toda essa solidariedade que a gente está tendo aqui. Então, em momentos de emergência, a gente é muito solidário, muito. Mas na hora das desigualdades, a gente não é nada, quer dizer, a gente passa batido para todas as pessoas de situação de rua que a gente vê todos os dias, para as enormes desigualdades, para as enormes ocupações, para todas as pessoas que vivem situações horrorosas, a É, gente passa batido. Então, é, é isso. Infelizmente, a gente tem essas grandes contradições e as pessoas muito ricas têm mas as contradições são muito maiores ainda porque não se sentem responsáveis por por isso, por se responsabilizar por uma atuação mais cidadã correspondente relativa à sua riqueza para contribuir para a sociedade brasileira, né? é isso. Mas É, não só os ricos, deveriam ser proporcional, mas é a sociedade como um todo. Sim. Neca Setúbal, agradeço pela entrevista, pela participação aqui conosco. Um abraço, viu? Muito Sucesso no lançamento do obrigada. livro e no trabalho também. Muito obrigada, gente. Boa noite, viu? Obrigado, Obrigada. Carla. Boa obrigada, Neca. noite. Boa noite. Obrigado, Obrigada. né?